Sejam bem-vindos. Esta semana recebemos um viajante que pedala, que se desunha. Ele já pedalou praticamente o país todo em eventos mais ou menos organizados. 5 Transportugal seguidos, o Portugal Divide, ou seja, pedalou do ponto mais a norte ao ponto mais a sul, passando pelo ponto mais a leste, ao mais a oeste e pelo ponto mais alto de Portugal. Já pedalou as 18 rotas da Gravosfera, é um conjunto de trilhos em terra batida que existe de norte a sul do país. Ele já completou o Gravel Birds, uma rota alentejana que prova que nem todas as planícies são planas e tantas outras aventuras. Lá fora, o nosso aventureiro pedalou o Cape North, mais de 4.000 km em autonomia, 15 dias por aí acima, até ao fim do continente europeu. Miguel Rola, bem-vindo às Conversas do Fim do Mundo. Olá, João. Gosto em conhecer-te e em estar aqui. Fiquei cansado só de dizer isto. E não disseste tudo. E não disse tudo, pois, porque ainda ficaram algumas de fora, vamos ter a oportunidade de falar delas. O Heading Southwest, enfim, depois tantos outros fins de semana de muitas aventuras, não é? Exatamente. A bicicleta é uma paixão para ti? Para mim é uma paixão, sim. É uma forma de me libertar da tensão do dia-a-dia. Uhum. E é também um meio de transporte nas tuas múltiplas viagens pelo país. Há alguma estrada ou alguma rua que ainda não tenhas pedalado? Certamente sim, mas já passei por muito sítio e é uma coisa curiosa, porque eu gosto, nas voltas que faço diariamente, porque eu ando todos os dias de bicicleta, nem sempre na rua, porque depende das condições atmosféricas, mas quando ando na rua... Fazes rolos, é isso, em casa? Sim, faço treino. Uma ventoinha apontada à cara para simular o vento? Exatamente. Para não derreteres? Não é propriamente... Exato, é mais para não derreter. Aliás, foi o caso de hoje, não é? Sim. Para estarmos aqui juntos, Obrigado. Foi isso que aconteceu. Fizeste rolos em vez de ir para a rua? Exatamente. Muito bem. Olha, começou tarde esta tua paixão, tarde, quer dizer, somos todos jovens, não é? Mas na vida já eras um adulto maduro quando te entregaste à bicicleta e às aventuras de bicicleta, não foi, Miguel? Exato. As coisas aconteceram um pouco por acaso. Eu, na altura, tinha uma vida profissional muito intensa, com funções de muita responsabilidade e estava sempre sob enorme pressão e coincidiu... Estavas ligado ao setor financeiro, não é? Ligado ao setor financeiro. Portanto, uma décima é uma tragédia para alguém, não é? Uma décima errada. Depende para quem. Porque há uns que é mais importante que para outros. Mas eu estava, de facto, sobre uma situação profissional bastante intensa e coincidiu... cruzar-me com alguns amigos que já não via há muito tempo e que estavam, de alguma forma, ligados ao mundo das bicicletas. Isso foi assim que as coisas começaram, quando eu tinha 43 anos já, embora no meu passado tivesse feito bicicleta, mas não na forma que passei a fazer, digamos, a partir de meados de 2013. E tornaste rapidamente um aventureiro / viajante, porque desataste aí a percorrer o país inteiro, não foi? Digamos, foi um processo gradual, não é? Inicialmente comecei com alguns objetivos de fazer umas aventuras, no caso a primeira foi o Transportugal, com mais dimensão, portanto foram 9 dias em que percorres o país de Bragança, na altura era de Bragança até Sagres, eram 1.150 km, à volta de quase uns 20.000 de acumulado, e portanto era um desafio que eu nunca tinha feito na minha vida e tive que me preparar. E esse foi o primeiro, digamos, em mountain bike. Depois corria o ano de 2014. 2014. Exato. Portanto, depois fizeste 5 anos seguidos o Transportugal. Fiz durante 5 anos seguidos, mas conjuntamente com outras coisas. Tu conhecias o país antes de te dedicares às aventuras de bicicleta, Miguel? Não conhecia, de facto. Não conhecia. Portanto, foi também uma forma de descobrires o Portugal. Sem dúvida. E o que é interessante é, já fiz muitas aventuras e eventos, quer de bicicleta de montanha, quer de bicicleta de estrada, e são experiências completamente distintas. Porque uma coisa é tu estás mesmo embrenhado na natureza, que é quando tu vais na bicicleta de montanha. Outra coisa é estás a passar em estradas onde, por muito pouco movimentadas que sejam, e estejam incluídas ou em parques naturais ou em zonas mais remotas. E o que não faltam para aí é estradas que não são frequentadas, não é? Sim, existem muitas estradas que não são frequentadas. Eu tenho tido essa experiência, felizmente. Obviamente que se te aproximas mais dos centros urbanos, fica mais difícil, mas uma das aventuras que fiz em 2023, que foi uma aventura de 8.000 km aqui em Portugal, posso dizer que tive muitos dias consecutivos a passar por muito poucos carros. Uau. Mas também tive a preocupação de, quando desenhei a rota, não é?
de a fazer de forma a passar em zonas mais remotas. Ok, fala-me lá dessa viagem. Foi o PT-11, é isso? Sim. Que eu não coloquei na introdução, o PT-11 tu fizeste. Eu denominei-a de PT-11. Ok, sim. Explica lá o que é que foi Portanto, isso. O PT-11 é o quê? Portugal continental tem 11 regiões, e o que eu decidi foi fazer o perímetro das 11 regiões de Portugal, partindo de casa e chegando a casa. E, portanto, isto deu a módica quantia de 8.000 km, com Jesus. qualquer coisa de 110.000 de acumulado. Quando dizes acumulado, para os ouvintes que não percebem nada disto, altimetria. Portanto, a distância de subida, 11.000 sim, na vertical. metros. Também desci, não é? Pois. Também desci. Mas normalmente nestas coisas das bicicletas nós falamos mais na subida acumulada, porque é aquela que, no fundo, te obriga a mais esforço, porque quando vens a descer, digamos, é um esforço mais de concentração para minimizares o risco. Quando Exato. tu vais a subir é um esforço físico, não é? E, portanto, o grau de dificuldade é muito, muito superior. Em quanto tempo fizeste quantos dias durou essa aventura? O PT-11, 8.000 km, 11.000 a subir. Tu és louco. Foram 33 dias. Portanto, eu parto do princípio, sempre que vou para uma aventura, eu defino um objetivo para mim próprio. Quer seja um evento organizado, quer seja uma chamada, entre aspas, corrida, quer seja uma aventura minha. Eu tenho que ter sempre um objetivo, porque isso é o que me mantém... é o que faz correr. É o que me faz correr, Okay. Independentemente desse objetivo ser gerido ao longo do caminho, não é? E, portanto, eu defini na altura que iria fazer entre 30 e 35 dias, sendo que o plano que eu elaborei para o evento estava feito para 29 dias, portanto não era propriamente um plano muito conservador, atendendo a uma aventura desta natureza, onde tu tens muitas imprevisibilidades. Pois, aconteceram-te muitas? Muitas, sim, aconteceram. Muitos furos, muitas correntes partidas? Não, correntes partidas não me aconteceu, mas tive alguns problemas. Tive problemas com a transmissão eletrónica, tive problemas com os pneus, tive problemas com o eixo pedaleiro. São coisas que acontecem. Com a bicicleta foram esses problemas, e também furos, mas como uso o tubeless, portanto o selante. Usas um líquido dentro do pneu, não é? Que sela, portanto, os furinhos todos. Só vês a bicicleta toda suja de líquido, não é? E é só aí é que te percebes que, olha, eu furei. Ok. Ficaste com que ideia do país? É assim, eu já tinha uma ideia. Constrói-se uma ideia, não é? Sim, ou não? Eu já tinha uma ideia por os muitos quilómetros que já pedalei. Só para tu teres uma noção, de 2013 até agora, acho que já tenho qualquer coisa como 280 mil quilómetros pedalados. Uau! Portanto, só em Portugal? Não só em Portugal, porque já fiz a aventura, como referiste, do North Cape, que saiu de Itália e foi até ao Cabo Norte. Vamos falar dela na segunda parte. Ok. E fiz outras aventuras fora de Portugal, na Córcega e nos Alpes franceses. E, portanto, essas também contam para este volume. Mas, essencialmente, estes quilómetros são feitos em Portugal. E, portanto, eu já conheço muito bem. Aliás, se tu vires o meu heatmap em Portugal, do Strava, tu vais ver que aquilo é assim uma coisa um bocado impressionante. Ok, parece um anúncio de neon. Parece que eu já passei por todos os sítios de Portugal. Tudo se ilumina. Pois, por isso é que eu te perguntava se há alguma rua, alguma estrada que não conheças. É assim, como eu te disse, eu há bocado não referi quando estávamos a falar disso. Eu sempre que saio para pedalar, tento fazer uma rota que nunca fiz. Nem que sejam 200 ou 300 metros de estrada. Eu gosto de entrar nesses caminhos. Ainda, só para dar um exemplo, ainda esta semana eu pedalei ali um dia para os lados de Mafra e então decidi entrar lá por umas zonas que nunca tinha ido, e comecei a descer e eu disse, isto vai correr mal, porque eu vou chegar lá abaixo e não tem saída, e de facto não tinha saída e eu tive de voltar para trás. Mas é assim, às vezes tens que ir um pouco à aventura. Gostas de descobrir, Gosto de descobrir, até porque para quem anda todos os dias como eu, e eu faço diariamente 3 horas e meia, 4 horas de bicicleta na rua, tu não podes estar sempre a fazer os mesmos itinerários, porque é cansativo. Eu não gosto de passar pelos mesmos sítios na mesma volta, não gosto de dar as mesmas voltas dias consecutivos, então eu tenho que estar sempre a fazer coisas diferentes, e para fazer coisas diferentes obriga-te a procurar novos sítios. Às vezes corre bem, outras vezes nem por isso. Faz parte, não é? Faz parte da aventura diária, porque não deixa de ser uma aventura. Sim, sair todos os dias de bicicleta, não é? Aprende sempre qualquer coisa e vê-se sempre qualquer coisa de novo, não é? Há sempre novidade. Mas eu perguntava-te, e tu dizias que sim, que já conhecias o país antes de teres feito esse tal PT-11 que tu desenhaste. Portanto, tu fizeste mesmo, ou seja, tu quando dizes que fizeste o perímetro das regiões, tu fizeste o perímetrozinho de todas as regiões como se fosses enchendo o mapa de Portugal de pequeninos anéis, é isso?
Exatamente. Que louco. E fazendo as ligações... E onde é que dormias, rapaz? Dormia em hotéis, alojamentos locais, ok. não dormia nenhum dia na rua. Isto porquê? Porque eu prezo um pouco o conforto. Fazes bem. Também já fiz aventuras com tenda, já em algumas aventuras fiquei debaixo de telheiros, paragens de autocarro, dormi no chão, já aconteceu, mas eu privilegio o conforto e sempre que posso faço dessa maneira, até porque numa aventura desta dimensão há que manter o corpo equilibrado. Não é? E o desgaste físico é muito grande e portanto tu tens que recuperar em condições, mesmo que não seja muito tempo, a qualidade tem que ser minimamente adequada. Exato. E tu andares a ficar na rua, epá, não é a melhor forma de tu te preservares e de minimizares os riscos e de seres melhor sucedido. E portanto isto é um equilíbrio, não é? Bom, Miguel, o que é que tu privilegias nessas tuas aventuras que desenhas e que participas, organizadas por terceiros? É o quê? É o desafio físico? É o trajeto? É o quê? São várias coisas. A primeira é descobrir, não é? Porque eu não gosto de fazer, tirando o Transportugal, que fiz muitas vezes, mas sempre com ajustamentos, portanto o percurso nunca era exatamente igual. Sim. Eu não gosto de fazer as mesmas coisas que já fiz, estás a perceber? E portanto há sempre aqui um sentido da descoberta. Ou seja, eu vou fazer uma coisa e vou descobrir um novo espaço. Boa. Então, e nos últimos anos, qual foi o sítio mais, a tua maior descoberta em Portugal? Opa, como eu já fiz tanta coisa, fica difícil dizer isso, não é? Mas eu tenho passado por sítios maravilhosos, coisas que eu nunca pensei ver na vida, percebes? E tenho passado por outros sítios onde já tinha passado de outras formas. Sim. E em outros momentos da minha vida e que me despertam imensas emoções, porque me fazem pensar alguma vez... Por exemplo, uma estrada feita, uma estrada lindíssima, feita debaixo de uma chuva torrencial, tem tudo para correr mal, não é? Para não deixar boas memórias, por exemplo. Depende, sim. Porque depende do teu pensamento, da forma como tu estás imbuído na pedalada do dia, quais é que são as tuas emoções. Depende de muitas coisas. Eu posso dizer que eu pedalei há uns anos atrás com uma pessoa que já não está entre nós, num dia de chuva torrencial, e foi maravilhoso. Agora, tem que estar reunidas condições no teu cérebro. O que é que tem de maravilhoso pedalar debaixo de chuva torrencial, Miguel? Não sei, se calhar é a companhia, se calhar é o mood em que tu estás, se calhar é a envolvência, se calhar é o prazer que aquilo te está a dar, se calhar é o facto de ser diferente daquilo que é habitual. Há um conjunto de coisas que se reúnem, não é? E que transformam aquele momento num momento especial. Obviamente que isto não é sempre assim. Pois. Eu, por princípio, se está a chover, não saio para pedalar, não é? Mas já aconteceu, e este é um caso que eu te estou a dar, em que foi de facto muito agradável, não é? Mas é como tudo. Se tu tiveres, imagino, nunca me aconteceu, mas está um calor insuportável e de repente cai uma chuvada. Nós não temos um país, um clima tropical, não é? Mas pode acontecer. Sim. Se calhar sabe-te bem. Pois. Não é? Eu recordo-me de umas aventuras que eu fiz em 2022, as tais da Gravosfera. Eu fiz duas da Gravosfera, uma com os percursos de 2022 e outra com os percursos de 2023, também nesse registro do sair de casa a pedalar, fazer a ligação de bicicleta para os percursos, fazer os percursos e seguir para o seguinte. E no ano de 22, a altura em que eu fiz, foi uma altura de extremo calor em Portugal, foi uma altura que também houve muitos incêndios, e eu posso dizer que eu ansiava por chuva. E sempre que eu tinha um sítio para tomar um banho, mas literalmente um banho, fosse uma fonte, fosse uma bomba de gasolina, enfiavas-te lá dentro. Enfiava-me lá dentro. Muito giro. Qual é a zona mais que te dá mais prazer pedalar em Portugal, Miguel? Sem dúvida o norte. A zona de Trás-os-Montes, Minho, a Beira, interior, são zonas lindíssimas. São zonas onde tu tens muitos parques naturais e que te levam para paisagens de facto assombrosas. Mas isto depois passa um bocadinho por todas as regiões, porque quando tu fazes o perímetro destas 11, tu contactas
com muitas realidades diferentes. Se me perguntares, a região do Algarve, gostei da região do Algarve que não passa pelo litoral. Pois. Porque aquilo é um caos, não é? Portanto, andar nas zonas mais remotas é de facto aquilo que me entusiasma mais. O Barrocal, não é? O Barrocal Algarvio. Sim, aquela zona da Serra Algarvia, não é? É fantástica. Portanto, há sítios maravilhosos em todo o lado. Digamos, o banho de natureza que nós levamos quando vamos numa aventura destas, quer seja de um dia, 2 dias, 3 dias, 30 dias, como eu fiz, é imenso. E depois há aqui um outro aspecto, é que eu sou uma pessoa muito atenta, quando vou a pedalar, muito atenta àquilo que me rodeia. Consigo, de forma inata, percepcionar a beleza das coisas e focar-me naquilo que me desperta o interesse. Facilita-me isso, o facto de eu ser assim. Sim. Facilita porque eu tiro, digamos, esse prazer, mas vais sempre a beber da vou paisagem. Vou sempre a beber, mas as paisagens são tantas que aquilo é um acumulado que se vai reciclando, estás a perceber? Pois. Tu vais limpando as antigas e pondo as novas. Sim. E portanto fica difícil dizer. Ok, portanto tu não és aquela pessoa que depois chega à casa e faz uma síntese elaborada sobre o percurso que acabou de fazer ou não? Ou sim? Sim, eu posso dizer, por exemplo, essa aventura do PT11, eu confesso que como já foi feita há quase, já vai para 3 anos, faz 3 anos agora em junho, tenho algumas memórias, mas já não tenho a coisa muito certa. E então eu fui ao meu Facebook, onde fazia um post diário, não é? E onde depois fiz vários... É o teu arquivo de memórias. O meu arquivo de memórias, e posso dizer que de tudo aquilo que eu fui lá buscar, a coisa deu 48 páginas de Word. Portanto, daria quase um livro. Isso está um livro, pá. Exatamente. Avança, rapaz. Quem sabe. Boa. Olha, e foste confrontado assim com alguma memória mais espetacular? Durante essas aventuras? Sim. Sim, as memórias estão sempre presentes. Mas agora ao consultar o teu Facebook, dizes, não lembrava disto. Sim. Conta. É assim, olha, havia uma que eu já não me lembrava muito bem e que teve a ver com uma situação que eu fiquei sem dinheiro. Eu tinha chegado a Rio do Nor é em Bragança, na fronteira com Espanha, na fronteira, não é? Com Espanha, e eu tive que pagar o alojamento em dinheiro e fiquei sem dinheiro. Portanto, tinha 5 euros quando saí de Rio do Nor. E o dia a seguir foi complicado, porque aquilo é uma zona remota, não há multibancos. E os sítios também não têm pagamento em multibanco. Portanto, não consegues levantar dinheiro e não consegues pagar em multibanco. E eu, já em desespero, cheguei a um sítio onde pensei, não, este café tem dimensão para ter multibanco. E não tinha. E a senhora viu-me num desespero tal, completamente ensopado em suor, que me ofereceu alimentação e bebida. E, portanto, foi fantástico. É isso que fica, não é? São boas memórias. Portanto, isto era uma coisa que eu já não tinha muito bem presente, não é? Mas que me veio à memória e foi engraçado. Boa, muito bem. Estamos a chegar ao final da primeira parte, vamos abrir o álbum de viagem. Miguel Rola, guardas contigo ou tens algum objeto que tenhas trazido das tuas viagens e que seja especial? É assim, eu por princípio não costumo comprar muita coisa, não sou uma pessoa muito consumista, mas tenho uma coisa que comprei na viagem do North Cape, no regresso, que foi de facto uma recordação muito cara, mas que é uma recordação que eu já usei várias vezes, que é uma mala de transporte de bicicletas. Boa, pronto. Porque é um investimento que fica para a vida, não é? Que fica. Eu quando fui para lá levei a bicicleta num caixote, porque parti de Turim. E depois, quando cheguei a North Cape, não tinha como trazer a bicicleta, das duas uma. Ou arranjava um caixote numa loja de bicicletas, ou então comprava uma mala. Apanhei uma boa promoção, apesar de ter sido caro. E compraste uma mala. E essa mala agora vai viajar para onde? Já tem destino? Ela já viajou. Já viajou, mas tem já aventura marcada? Andas a estudar. As aventuras que eu tenho planeadas não vão exigir que ela vá fazer viagem. Muito bem. Estamos à conversa com o Miguel Rola, fazemos aqui uma curta pausa, regressamos já a seguir. Até já. Estamos de regresso para a segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com o aventureiro do pedal Miguel Rola. Este homem já pedalou o país inteiro, enfim, já inteiro é mesmo inteiro, não é?
É bastante. É bastante. Eu diria, talvez, eu não sei, pode ser um bocadinho difícil dizer isto, mas se calhar eu sou daquelas pessoas que jamais pedalou pelo território português na sua globalidade continental, claro. Espetacular. Muito bem. Agora vamos falar do teu percurso, entre aspas, internacional, porque também já realizaste algumas aventuras ciclísticas pelo mundo, nomeadamente pela Europa, sendo que uma delas é extraordinária, que é o North Cape. Tu foste de Turim até ao Cabo Norte, mais de 4.000 quilómetros. Quantos dias durou essa aventura, Miguel? Para ser mais preciso, foram 4.500 km e a aventura durou 15 dias. E 15 dias tinha sido o objetivo que eu me tinha posto a mim mesmo. Eu, na altura... As minhas pernas começaram a latejar. Está quantos quilómetros por dia? À volta de 300. Ui! Para 300 a subir e a descer, não é? A subir e a descer, sim. Mas o nível de, digamos, altimetria não era muito significativo. Foi à volta de 50.000 metros de desnível, o que não é muito. De qualquer das... Miguel, o que é mais difícil nessas aventuras de bicicleta? É o físico ou é o mental? Eu digo sempre, 70% é mental, 30% é físico. Mas se tu não tiveres os 30%... Esquece. Não é? Portanto, precisas de pernas. Precisas de pernas. E depois, em cima disso, uma boa cabeça. Tens que ter uma boa cabeça. Porquê? Porque tu és confrontado com muitos desafios ao longo do dia. E esses desafios passam por desafios que te são exteriores, bicicletas, estradas, meteorologia, falta de água, comida, fome, cansaço. Sítio onde vais dormir, cansaço, essas coisas todas. E depois tens aquilo que depende de ti, que é a tua cabeça. E nós quando vamos, os pensamentos. Nós quando vamos a pedalar, vamos permanentemente a pensar, a cabeça nunca para. E é esse pensamento, essa ligação... Por mais bonita que seja a paisagem... Por mais bonita que seja a paisagem, isso leva aos teus pensamentos. Okay. A paisagem bonita ou a paisagem feia, o dia mais claro ou o dia mais escuro, o teu sentimento maior ou menor cansaço, tudo isso influencia a tua mente e leva-te para pensamentos que muitas vezes te ajudam a esquecer o que tu estás a fazer. Okay. Não é? E que te, de alguma forma, libertam dessa tensão que é o cansaço e a exaustão e a dificuldade. E, portanto, há aqui uma simbiose de coisas que concorrem para que tudo possa ser mais fácil do que às vezes aparenta. Quando tem tudo para ser difícil, não é? Pode ser muito difícil. Difícil mas também depende um pouco como é que as pessoas gerem isso. Eu consigo gerir bem. Não é? Para termos uma ideia, por exemplo, uma aventura como a do North Cape, portanto ir de Turim até ao Cabo Norte, nos tais 4.500 quilómetros, em 15 dias, isso significa quantas horas de viagem por dia, Miguel? Significa... Sendo 14... que aqui a viagem é sacrifício, não é? 14 horas de sacrifício. Sim, em média 14 horas a pedalar, depois depende um bocadinho dos dias, não é? Eu tive dias, eu recordo-me que houve um dia que fiz 430 km, mas também tive dias a fazer menos, não é? E, nomeadamente nos últimos dias da aventura fiz menos porque tive um problema no joelho, portanto estava com o joelho inflamado e, portanto, tive que ir a gerir, não é? Portanto, fiz 15 dias, podia ter feito menos. Se não fossem os problemas que tive, quer físicos, quer da bicicleta, mas ainda assim não interessa. O meu objetivo era aos 15 dias e eu cumpri-o. Qual foi o percurso? Portanto, começaste em Turim, norte de Itália? Comecei em Turim, norte de Itália, entramos na Suíça, depois Suíça... Portanto, tem logo ali uma boa bolachinha, que são os Alpes. Subimos ali por Aosta, uma montanha que é o Gran Bernard, que fica a 2.400 metros de altitude. Por acaso... Vê-se o Monte Branco, não é? Daí... Não te sei dizer. Eu, na aventura que fiz nos Alpes franceses... A bicicleta não sobes tão alto. Na aventura que fiz nos Alpes franceses vi o Monte Branco, mas não, neste caso acho que não dá para ver. E portanto aquilo foi bem regado a chuva, aquela subida, e foi difícil, mas daí Suíça, entrei em França foi Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Alemanha, Dinamarca, Noruega, Suécia, e depois voltei a entrar na Noruega já mais a norte. Ok. Qual foi a parte mais difícil dessa viagem toda, dessa aventura, Miguel? É assim, eu desfrutei tanto prazer que eu não te consigo dizer o que é que foi mais difícil, mas talvez tenha sido a lesão que eu tive no fim. Ou seja, o problema no joelho que eu tive nos últimos
4 ou 5 dias, foi seguramente aquilo que mais me dificultou a vida. 4 ou 5 dias, isso é um terço da viagem. Sim, terá sido os últimos dias, 4 dias, talvez, sim. E tive que gerir, fazendo menos quilómetros, fazendo menos horas, mas também já estava... Contra o vento, porque lá em cima... já estava, era o que eu tinha a dizer, já estava nas Ilhas Loften, que é a zona dos fiordes. Isso. E então é uma zona de uma beleza indescritível, não é? Fantástica. E portanto aí tem muito vento, de facto, é uma zona muito vento, tu vais sempre a pedalar em sobes e desces junto a lagos. Uau. E portanto é lindíssimo, com as renas a passarem de um lado para o outro. Tu viste? Mas o vento, sim, vi, renas vês com fartura. Com fartura. Vês muita bicharada nestas aventuras de bicicleta. Ok. Reparas para tirar fotografias? Nem por isso. É assim, eu não levo câmara comigo, não levo aquilo, aparelho fotográfico. Os aparelhos fotográficos. Levas o teu telemóvel, não é? Levo o meu telemóvel, mas normalmente o telemóvel está no jersey. E aqui nas costas, nas costas, e está sempre protegido porque o suor danifica estas coisas. Portanto, não é muito prático, não é? Se tu não tens uma câmara fixa montada na bicicleta, estás a parar para tirar fotografias. É claro que sim, que o faço, mas normalmente aproveito as paragens que faço para comer, ou alguma situação excepcional que dê. Por exemplo, há uma que eu me recordo, que eu estava a cruzar a Nacional 2 ali numa zona que agora já não me recordo o nome, e eram para aí 7 e tal da manhã, e estavam bambis no meio da estrada, na Nacional 2. Tipo viados com filhos, com crias, estás a ver, para passar na Nacional 2. Portanto, tu vês muita bicharada e coisas que não estás à espera, javalis, raposas, uma diversidade muito grande. O que aparece, não é? É o que dá quando se levanta cedo da cama e se vai para a rua, não é? Exatamente. Como se costuma dizer, pássaro madrugador apanha minhoca, não é? É mais ou menos isso. Olha, portanto, 4.500 quilómetros, essa viagem do North Cape, sendo que houve ali 4 ou 5 dias mais difíceis. Paisagens que nunca tinhas visto, Miguel, nesse percurso? Foste confrontado com algumas? Fui confrontado com todas, porque eu nunca tinha passado por aqueles percursos, claro. E o caminho era um caminho por zonas mais remotas. Mas é engraçado tu perceberes... Já agora, desculpa, o North Cape tem uma rota pré-definida? Tem uma rota pré-definida, sim. Não tens que desenhar a rota, eles dão-te a rota. Todos os anos a rota é diferente, mas vezes... E tu tens que ir picando o ponto até chegar lá acima ao Cabo Norte? Sim, tens normalmente 4 gates, que eles chamam pontos de controle, não é? Okay. E tens o quarto é o último, e pelo caminho tens 3. O percurso é que nunca é igual. Às vezes eles fazem para o centro da Europa, outras vezes fazem para a Europa de Leste, outras vezes fazem outras coisas um bocadinho diferentes, o que torna a aventura engraçada, porque dá para repetir não repetindo. Ok. Portanto, só repete a partida e a chegada, não é? Sendo que às vezes a partida até muda, não é? A partida mudou desde o ano em que eu fiz, porque agora é de Roverete, que é já um pouco mais abaixo. Já é bastante mais abaixo de... Pronto, eles acharam que os 4.500 km estavam a ser feitos muito rápido. Depende, porque a distância também varia. Não tem sido sempre igual. 4.500 eu acho que é das distâncias mais longas das edições que eles já fizeram, mas já houve edições um bocadinho abaixo dos 4.000. Ok. Depois de tantos dias a pedalar, Miguel, alguns deles com muita dificuldade, como é que é a chegada? É fantástica. Eu fiz uma coisa na chegada, eu tive sorte porque os tipos de organização estavam perto de mim quando eu estava tipo a 1 km de chegar ao North Cape. E eu parei e até tirei uma fotografia, foram eles que me atiraram, junto a uma placa que dizia 500 metros, portanto tinha lá North Cape, 500 metros. Eu estava com um ar super feliz, percebes? E depois fui por ali acima para fazer aqueles 500 metros, fiz um live no Facebook, coisa que eu nunca pensei fazer na minha vida. Eu estava com um ar super desgastado, sim, estás a perceber? Mas em êxtase. Mas estava muito feliz. Era o que? Era alívio? Era felicidade por ter chegado? É concretização, percebes? Okay. É uma sensação de conquista. De conquista, é esse então o que se sente quando se acaba uma aventura destas. Os 4.500 km do North Cape tu fizeste em autonomia, portanto tu levavas a tua própria comida, também a dormida? As dormidas têm que se ir planeando e marcando pelo caminho, tirando uma noite que foi logo a primeira que eu tive que dormir na rua porque estava na Suíça e fiquei sem dados móveis.
porque bolas. o roaming lá não é como o europeu, não é? Portanto, aquilo consome-te os dados, e eu fiquei sem dados no telemóvel e depois não conseguia procurar um sítio para ficar. E então fiquei na rua essa primeira noite. Depois as outras todas fiquei em alojamento, mas tens que ir marcando, ou seja, é uma coisa que tens que planear, tens que ir percebendo onde é que eu vou conseguir chegar, e depois procurar um alojamento, marcas e ficas. Portanto, quando começavas o dia, não sabias onde é que ias dormir. Não sabia. Tinha uma ideia, não é? Sei, o meu objetivo é fazer X quilómetros. Sim. Não é? Mas depois não é ajustável, não é? Porque podem-te acontecer muitas coisas que tu não controlas, e portanto há dias em que andarás mais, outros que andarás menos, depende como é que está o tempo, por aí fora. Ou se não se atravessa à tua frente um Bambi, por exemplo. Há para aí uns vídeos na net de gente a ser atropelada por, sim, é preciso ter cuidado, por veados e animais, não é? Isso acontece, quer dizer, não vou dizer que acontece muito, mas acontece de vez em quando. Eu quando estava a sair da Suíça para a França, houve um que se atravessou no caminho, tipo, passou de um lado da estrada para o outro a correr. E eu ia ali a 20 metros quando o tipo passou. Portanto, se eu vou uns metros mais à frente, se calhar podia correr mal. Um segundinho depois e olha... A coisa corria mal. Mas é assim, quando estás na natureza, essas coisas podem acontecer. Muito bem. Miguel, a pergunta é, porquê? Porquê é que uma pessoa que podia estar tranquila em casa a fazer outras coisas se submete a isto, a estas aventuras e estes desafios físicos? Porque isso para mim é prazer. É desligar, é viver coisas que não viveria de outra maneira, é alimentar a minha mente, é respirar, é sentir os cheiros, é conhecer novos sítios, é conhecer novas pessoas, independentemente do registro ser mais competitivo ou não, não é? Porque, apesar de tudo, eu, como me imponho sempre um objetivo, de alguma forma, para mim, existe uma competição. Sim, tu és uma pessoa competitiva. Não é que seja competitiva, mas gosto de ter objetivos. Ok. Estás a perceber? E portanto, acaba por ter sempre algum nível de competição, mas não seja para comigo próprio. Mas e depois é uma paixão que eu tenho de sair em aventura. É uma coisa que me dá prazer, e descobrir novos sítios e ir. Agora, nem sempre é fácil fazer estas coisas, não é? Porque cada vez mais as coisas estão com um custo mais elevado, e é a alimentação, é os componentes da bicicleta, é os alojamentos, não é? E tudo isso pesa, e portanto as coisas têm que ser geridas, mesmo as aventuras que nós próprios montamos, que não têm outros encargos como tem se for um evento. Sim, ou seja, não tens que pagar a inscrição, etc. Sim, implica sempre uma logística, logística grande, e tem um peso financeiro que não é irrelevante. Pois, muito bem. Miguel, estamos a chegar ao fim. Vamos fazer check-out? Vamos, com certeza. Vamos embora, vamos lá completar as frases, as habituais frases. Então, na minha mala vai sempre, o que é que não falha? Olha, vai sempre um blusão, que é um blusão que é meio acolchoado, mas que aquilo tudo embrulhado fica muito pequeno. E, portanto, isso é o que eu chamo um salva-vidas. Quer estejamos no verão com 40 graus, quer estejamos no inverno, ele vai sempre comigo em qualquer aventura. Porquê? Porque é de facto muito útil, porque eu já estive em sítios em que durante o dia apanhei 40 graus, e no outro dia de manhã, quando saía, estavam 3 ou 4. Ui! E, portanto, não podemos facilitar. Isto é uma coisa que nunca falha. Ok. A viagem com mais peripécias que realizei até hoje? Foi sem dúvida o PT11. A tal que falámos na primeira parte do programa. Porquê? Porque é uma viagem de 33 dias, cruzas o país de norte a sul, para cima e para baixo várias vezes, encontras amigos, tens muitas adversidades, vês muita coisa distinta, animais, paisagens, conheces muita gente de muitas partes do país, e portanto tudo isso introduz aqui uma diversidade que é impossível esta não ser aquela com mais peripécias. O passaporte ou o carimbo, aliás, o carimbo de passaporte ou o visto mais difícil de obter? Não tenho. Foi sempre fácil para ti? Não tenho essa experiência, porque eu nunca fiz nada em países que exigissem visto. Olha que sorte. Se calhar o mais difícil foi quando eu quis ir aos Alpes franceses e à Córsega fazer as aventuras que fiz. Estávamos na altura do Covid e havia a cena das vacinas e do certificado, portanto é o mais equivalente, foi essa dificuldade. E mesmo assim foi fácil? E mesmo assim resolvi, mas não foi assim tão fácil. Mas resolveu-se. A recordação de viagem mais cara? É aquela que eu já te referia, a mala de transporte de bicicletas que comprei na Noruega no meu regresso a Portugal, depois da aventura do North Cape. Ou era isso ou era uma caixa de papelão, não é?
Era isso mesmo. Fizeste um investimento. É bem. A refeição mais estranha? A refeição mais estranha foi aquela que eu falei relativamente ao dinheiro. Eu não tinha dinheiro e, portanto, a senhora deu-me restos de coisas que tinha. E, portanto, deu-me bebida e eu fiquei extremamente grato. Aquilo emocionou-me. Eu despedi-me da senhora com as lágrimas nos olhos, porque é uma coisa que tu já vais emocionado pela aventura. Vais desgastado. Aquilo já, não sei, foi para aí no 20º dia. Eu estava lá para cima, para o norte. Tu és confrontado com aquela bondade. Tu levas um banho de humildade, não é? E ficas sensibilizado. E tu não és que... Eu ao início ainda tentei dizer que não à senhora, mas eu depois percebi que ela estava a fazer aquilo de uma forma tão genuína, que eu naturalmente aceitei. Mas eram restos, literalmente restos. Olha, é um bocado da refeição que estava aí não sei do quê, mais um bocado de pão que já estava aqui cortado. É o gesto Percebes? que conta, não é? É o gesto que conta. E foi uma experiência fantástica e infelizmente nunca mais lá voltei a passar, mas gostaria de lá passar um dia. Então, combina lá isso. Mas é lá muito em cima de um dinheiro para agradecer à senhora. Combina lá isso, vai lá. Porque isso é para ti é uma manhã de bicicleta. Não é bem. Aquilo ficava ali para cima de Chaves e ainda são uns bons quilómetros. Olha, gostava de viajar com... Olha, gostava de viajar com uma pessoa que infelizmente já não está entre nós, porque com ela eu só fiz uma viagem, que é uma das viagens que me marca por esse facto também, por ter sido a única que fiz com ela. Era a minha companheira há uns anos atrás, faleceu ao meu lado num acidente de bicicleta, atropelada por um indivíduo com alcoolemia e portanto houve muita coisa que ficou por fazer. Houve muita coisa que eu gostava de ter feito. Só fiz uma viagem com ela, até nem foi uma viagem muito, muito longa, mas foi uma viagem e gostava de poder voltar a viajar com ela, mas isso não é possível. Portanto, é um pouco um desejo nostálgico, não é? Mas não deixa de ser algo que tu sentes às vezes, coisas que te passam na vida e que não cheguei onde eu queria chegar. Portanto, a vida não te proporcionou isso. Faz parte. Faz parte, a perda e a conquista fazem parte da vida, Exatamente. não é? E tenho a certeza que essa pessoa te acompanha. Com certeza. Falas com ela quando vais a pedalar de bicicleta? Nas aventuras que eu tenho feito, sim. Bonito, muito bem. Olha, Miguel, chegámos ao fim. Qual foi a música que escolheste para fechar a nossa conversa? Escolhi uma música da Lady Gaga, que é uma música que me dá um conjunto de emoções interessantes, que é o Shallow. Muito bem. Música cheia de pedalada, não é? Mais ou menos. Mais ou menos. Pedalada emocional. Sim, pedalada emocional, sem dúvida, sem dúvida. Porque nem toda a gente sente a força das músicas da mesma forma. Esta verdade. música, para mim, transmite-me coisas que se calhar para outras pessoas não transmite. E daí eu gostar tanto dela. É o poder da música, não é? É o poder da música, exatamente. Quando é que vai ser e qual vai ser a próxima aventura, Miguel Rola? É assim, a próxima aventura está planeada para ser este ano. Não sei ainda bem quando. Será uma aventura própria, não será uma aventura em evento organizado. Onde? E será em Portugal. Em Portugal. Tenho uma outra planeada. Ok. Que são à volta de 20 mil quilómetros. Já fui. para fazer em cerca de 100 dias. É o meu target. Ok. E é aquilo que eu chamo a Volta Latina, que é uma volta que irá sair de Portugal e irá contornar Portugal, Espanha, França, Giro. Itália, com a ida à Sicília. E depois regresso por Espanha, pelo sul e chegada. Portanto, essa volta é uma volta longa que exige muita logística e muita preparação, não é? Uma preparação logística, não é? Preparação logística sítio para dormir, para comer, etc. E financeira. E financeira. E portanto, mas essa é a minha ambição para fazer, diria, no espaço de 2-3 anos, assim o mundo fique mais equilibrado, porque como as coisas estão neste momento, também não é muito apelativo viajar por todas as circunstâncias que existem, quer da guerra, quer do aumento dos preços. Olha, não sou ninguém para dar conselhos, mas aqui vai leva um livrinho, leva uma máquina fotográfica, porque isso é capaz de dar um livrinho para tomar notas, porque isso é capaz de dar um bom livro, Miguel. Vou anotar o teu conselho. Miguel Rola, foi um gosto. Muito obrigado.
por teres vindo. Eu é que agradeço. É sempre bom poder partilhar um pouco daquilo que nós sentimos nestas aventuras. Nem tudo são números. A grande parte são emoções. Obviamente que os números fazem parte das aventuras, mas aquilo que nós vivemos e aquilo que eu posso dizer a quem ou se está a iniciar, não é? Ou se pretende iniciar nesta coisa do bikepacking e das aventuras em autossuficiência, é que depois de começarem a fazer, vocês vão sentir dentro de vós coisas fantásticas. Boa. E isso vai levar à evolução enquanto pessoa e vai permitir também equilibrar aquilo que é, digamos, às vezes a destabilização que nós temos na nossa vida por força de todo o cotidiano que vivemos. É verdade. Muito bem, Miguel Rola, uma vez mais, muito obrigado. Lady Gaga a fechar as conversas do Fim do Mundo desta semana. Estamos de regresso de hoje a 8 dias, já sabem. Sejam bons e boas viagens.